Olá, Júnior. Olha, venho aqui responder ao teu comentário, onde tu dizes que há portugueses que dizem que fomos nós que fizemos o Brasil todo e pronto, e depois tu até dizes assim de uma forma assim, eu sei lá, não sei se é irritada, se o que é, que se calhar nós também vamos dizer que fizemos Brasília. Bem, eu vou explicar aqui uma série de coisas. Então é assim, em primeiro lugar, há gente ignorante em todo o lado. Também há gente ignorante aqui. Por isso, isto não tem a ver com nacionalidade, tem a ver com as pessoas individuais, com as experiências delas, com os conhecimentos delas, sobre história, sobre uma série de coisas. Quem se debruça sobre estes assuntos sabe que o Brasil foi feito com a contribuição de vários povos. Não foram só brasileiros, foram os italianos, os alemães, os libaneses, já para não falar nos africanos e nos indígenas. Portanto, quem se debruça sobre estes assuntos e estuda um bocadinho, sabe disso. Agora, há uma coisa que nós também não nos podemos esquecer, nem esconder, nem omitir e nem diluir, que é um facto. É que o Brasil, ou seja, Portugal, faz parte da matriz do Brasil. Foi Portugal que fundou o Brasil. E eu não estou a falar de Pindorama, que era o nome que os indígenas davam à terra. Pindorama é uma coisa, o Brasil é outra, no mesmo território, mas é outra realidade. E isso foi Portugal que fundou. Não foi sozinho. Os três povos que fazem parte da matriz da nação brasileira é Portugal, são os africanos e são os indígenas. Depois vieram outros povos, mas a matriz é essa. Eu até posso comparar isso a um prédio. Portugal, os indígenas e os africanos são os alicerces desse prédio, comparando com um prédio. Os outros povos que vieram a seguir são os outros pisos. Primeiro, segundo, terceiro andar e por aí fora, até construir o prédio todo que é a nação brasileira. E você até pode ver por esse vídeo a quantidade enorme de cultura portuguesa que ainda hoje é visível no Brasil. E aquele vídeo até nem foi feito por mim, foi feito por um amigo meu aqui do TikTok. Está muito bem feito, está muito condensado, mas não mostra tudo aquilo que Portugal fez no Brasil, toda a influência cultural que Portugal deixou. Há muito mais. Só que eu tenho notado aqui em vários comentários do TikTok que há vários brasileiros que mostram uma resistência em relação a Portugal sobre a influência de Portugal no Brasil e sobre a presença de Portugal no Brasil. Como se isso, de alguma forma, fosse, digamos, diluir a identidade única do Brasil. E isso não é verdade. Porque você tem que ver uma coisa muito importante. Qualquer povo nesta terra teve sempre nações ou povos anteriores a si que os influenciaram grandemente, uns mais do que outros. Não há nenhuma nação nesta terra, em todas as épocas da história, que não tenha essas características. E o Brasil é apenas uma delas. Por exemplo, a Grécia da Antiguidade teve vários povos que contribuíram para que aquela nação ou aquelas nações, porque eram cidades-estado, para que eles aparecessem, para que eles se formassem. Roma teve, por exemplo, a contribuição muito grande dos etruscos e outros povos.
e a gente não acaba por aqui porque são todos eles tiveram. Agora, há aqui outra questão diferente envolvida na resistência de vários ou muitos brasileiros em relação a Portugal ter estado na sua gênese. Ou seja, porquê Portugal? Porquê? Porque não foi outro país a estar na gênese do nosso Brasil. Porquê Portugal? Porquê é que teve que ser Portugal? A resposta é complexa e é mais comprida do que a pergunta. Mas é assim, as vossas escolas, na generalidade, não digo todas porque nós nunca podemos dizer todas, mas na generalidade, ensinam de Portugal apenas a fase em que ele esteve ligado ao Brasil. Muitas ensinam que Portugal foi um país insignificante na história europeia e mundial, por exemplo. Muitos só sabem de Portugal aquela fase, aquela altura em que o Império Português estava a decair e, ao mesmo tempo, o Império Britânico estava a ascender. E é essa a imagem que fica. Muitos só sabem de Portugal o quê? Que escravizou, que matou indígenas, que fugiu de Napoleão, que o rei Dom João só não fazia mais nada na vida senão comer franguinhos, e mais ou menos ficam-se por aí. Ora, com esta história, que a maior parte das crianças aprendem na escola, realmente não é de admirar que muitos brasileiros tenham vergonha de ter sido Portugal a colonizá-los. Agora é assim, Portugal tem 900 anos de história. Portugal não se define pela história do Brasil. Houve muita coisa mal feita, como por exemplo a escravatura, que nenhum português se orgulha, mas a nossa história não se resume à escravatura. Longe disso. E Portugal está longe de ter sido um país insignificante na Europa. Nem foi insignificante na Europa, nem foi insignificante no mundo. Mas isso é uma coisa que quem quiser saber pode pesquisar. E são coisas que raramente são mencionadas na maioria das escolas brasileiras. Eu posso dizer só umas coisinhas. Portugal foi o primeiro império global da história. Foi o primeiro império a ligar todos os continentes a nível cultural, comercial, religioso e político. A língua portuguesa foi a primeira língua franca da história, equiparado ao inglês hoje. As navegações portuguesas, juntamente com a Renascença italiana, foram os dois principais fatores para acabar, entre aspas, fazer a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Estou-me lembrando de outra coisinha. Há um historiador britânico, Roger Crowley, que escreveu um livro sobre parte da história portuguesa, 30 anos da história portuguesa e dos descobrimentos. E ele, por exemplo, uma das coisas que ele diz é que no século XV, Lisboa era a Silicon Valley da Europa. Portugal fundou várias cidades, por exemplo, Nagasaki, no Japão. E muitas, muitas outras coisas. É assim, a nossa história é tremenda e marcou a história da humanidade para sempre. É apenas pouco conhecida e subestimada, que são coisas diferentes. É a mesma coisa que fazer confundir qualidade com fama. Nós temos a qualidade, não temos é a fama. Mas, na generalidade, o povo brasileiro não tem culpa disto, porque foi assim que foi ensinado. Mas nós temos a internet, temos o Google, e uma pessoa que não quer saber das coisas é ignorante porque quer.